Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro escrito pelo Neil Walsh. Ele que é um escritor estadunidense e mensageiro espiritual cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas. Eles dizem que esse livro dele então já foi traduzido para mais de 30 línguas e que já ele trouxe isso como se fosse uma mensagem, como sendo a mensagem divina para todos aqueles que estiverem de coração aberto, estiverem prontos a fazer perguntas e estiverem de mente aberta também. E aí ele está agora já aqui, ele explicou como é que começou isso, ele começou a escrever, ele escrevia sempre. E um dia ele começou a escrever, estava tão indignado, que estava tudo dando errado na vida dele, e ele resolveu começar a escrever para Deus mesmo, cobrando aquela coisa como a gente sempre faz, não é? Que quando a coisa está errada na nossa vida, a gente culpa a Deus. Mas por que para todo mundo dá certo e para mim não? Aí ele colocou essas perguntas e aí quando ele viu, a mão dele continuou no papel e ele começou a escrever automaticamente, aí ele viu que era Deus que estava respondendo. Mas e como a gente sabe que é Deus? Aí ele mesmo teve essa dúvida e perguntou para Deus, e aí Deus respondeu para ele, mas se fosse você, se você estivesse escrevendo com seu ego, quando você está se identificando, achando que é separado, não entendendo aquele conto do Sutratman, do colar de pérolas, quando o sábio diz que a gente só é egoísta e cruel com o outro, enquanto a gente não despertou para olhar para dentro da gente mesmo e ver que o mesmo fio que passa em mim, como pérola daquele colar, é o mesmo que passa em todas as outras pérolas daquele colar. Então nós estamos todos ligados pela mesma centelha divina, pelo mesmo eu sou, pelo mesmo outro eu, como o Napoleão Hill chama Deus em nós, a presença divina em nós. E aí então, nesse último vídeo, Deus estava respondendo por que é que as preces não são atendidas. Exatamente aquilo que os Abrahams dizem no livro Peça Será Atendido. Eles dizem que todo e qualquer pedido que a gente faça, mesmo que ele não seja verbalizado, ele é respondido, ele é atendido pela fonte. Mas a gente não recebe porque a gente não sabe receber, porque nós estamos vibrando na falta daquilo que a gente quer. E como é que a gente faz para vibrar naquilo que a gente deseja? Agradecendo pelo que a gente já tem. É isso que Deus explicou aqui, quando falou da prece, e aí ele termina aqui nesse vídeo anterior dizendo: o processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é a verdade. E como chegar nesse ponto, nessa vibração, tendo fé, conhecendo Deus. E aí, vamos continuar com essa pergunta então que o Neil Walsh, que eu deixei no vídeo anterior, que então ele pergunta: quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Ou seja, aí o Neil Walsh tá dizendo então já está realmente tudo ali no vórtex, como os Abrahams disse, já está tudo ali manifestado, só falta a gente ter a ação de acreditar, confiar que desce? Aí Deus responde: se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras e talvez, mas não agora para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador, e Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você espera. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções da sua vida. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Você criou o resto, por meio do poder que ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida, como você os conhece. Contudo,
deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Olha a resposta então de Deus. O Neil Washington diz, então, Deus não faz nada. A prece, quando ela é respondida, é resultado da ação, ou seja, da confiança que a gente tem de que que aquilo já existe. E aí ele diz que é evidente, porque senão como seria? Deus diria assim para alguns, não para outros, e talvez, mas não agora para outros. Deus seria seletivo. Deus ia escolher aqueles mais, os privilegiados em detrimento de outros. E aí ele está dizendo não, Deus não é a gente... se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. O professor Hélio Couto diz que nós somos co-criadores, ou seja, Deus é somos nós que pilotamos, nós somos o copiloto. É Deus que pilota, mas nós somos o copiloto. Então, não, acho que aí não ficou muito bom esse exemplo, não, porque Deus está dizendo, Ele nos deu livre-arbítrio, somos nós que criamos com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, cabe a nós mudar ali essa chave e aí, com certeza, o que a gente pedir vai se manifestar, vai se atualizar, porque já está manifestado, tem que acreditar nisso. É isso que eu estou entendendo. Nesse sentido, o seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão que vocês criaram, que Deus se importa com o que fazem. É aquela coisa da gente dizer, se Deus quiser, ou foi Deus que quis. Olha ele dizendo que não é isso, olha. Porque a cada a gente tem o livre-arbítrio para viver como quiser, até que a ficha caia, até que a consciência se expanda. E Deus não está, eu acho que Deus não, tenho certeza, Deus não se ofende, eu acho que Deus nem fica triste, porque Ele sabe, no final todos vão voltar. Mas se fosse ter alguma reação, seria, eu acho que de tristeza, de ver enquanto a gente está batendo a cabeça, assim, a gente não está entendendo. Aí ele diz que ele não tem preferência no que diz respeito a como a gente escolheu viver. E aí ele diz que essa é a grande ilusão que a gente criou, porque Deus não importa com o que a gente faz. Ele tem certeza que nós estaremos de volta para Ele e que a caminhada pode, de qualquer jeito, a gente vai chegar lá. Mesmo que a gente fique tão iludido com essa realidade dual e relativa, e a gente até volte um pouco no caminho, eu acredito que tem um momento que todo mundo chega, todo mundo acaba chegando. Acredito não, com isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso, mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato deles brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom o bastante e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem. Mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre. Não em todos os momentos, até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que se aproxima da definição da dicotomia divina. Ou seja, essa dualidade em que tem do lado o oposto do outro, claro e escuro, quente e frio. Então é que essa dicotomia então que ele traz aqui um exemplo para que a gente entenda bem dos pais
humanos que não vão ficar se importando com o que o filho está brincando, porque eles colocaram ele ali num playground que é seguro. Então, mas eles entendem, eles não se importam com o processo, mas eles se importam com o resultado, que no final a criança vai sair, ela pode até sair um pouco machucada, mas eles vão, se cair, toda criança cai, se machuca, mas eles vão cuidar, vão curar ali o ferimento, porém essa criança não pode se perder. Eu acredito que o pior que pode acontecer com uma criança que está brincando é um acidente mortal. Então isso não acontece, e é aí que tem essa dicotomia humana se aproxima da dicotomia divina, porque ninguém vai se perder nesse caminho. Deus nos soltou nesse playground e nos observa, não se mete, porque até mas a gente sabe o que é perigoso, o que não é, que nós estamos trafegando entre luz e sombras, mas ele nos deu o livre-arbítrio e ele não se importa com o processo, ele se importa com o resultado, porque ele sabe, como ele já disse aqui nas páginas anteriores, que no final todos voltarão para ele. Tenha sido qualquer que tenha sido o processo da caminhada para a chegada, não vai existir isso de um dia Deus sentar ao lado do único filho. Eu repito isso, gente, porque foi como foi me ensinado na minha religião, que me apresentou um Deus ciumento e vingativo, e que eu acredito que realmente me fez muito tempo muito mal, porque o que eu tinha de Deus era medo. E ele vai dizer aqui no livro também que a gente determina tudo na nossa vida baseado no medo ou no amor, na confiança. Enquanto a gente tem medo, não é possível que nada dê certo na nossa vida, eu acredito. E é por isso que eu digo, então, me ensinaram que nessa caminhada, quem não seguisse os dogmas da minha religião, no final estariam sendo descartados, indo para o inferno. E por isso que eu repito isso sempre, porque Deus está dizendo aqui, nessa analogia que ele faz com os pais humanos, que como os pais humanos, para ele não interessa o processo, ele nos deu livre-arbítrio, mas sim o resultado. Contudo, de certa forma, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é o resultado único e certo. Ou seja, Deus sabe com certeza que não vai ficar ninguém no caminho, demore o tempo que demorar, então ele não se importa nem com o resultado, ele está tranquilo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o maior inimigo do homem, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus. Não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. O livro Mais Esperto que o Diabo, onde o Napoleão Hill entrevista o diabo diz: ele só existe na mente daquele que deixou ele entrar porque não conhece Deus. Ele diz: quem é que abre a porta da mente para o diabo entrar? O diabo que existe para aquele que não conhece Deus. Ele explicou que ele não existe, ele é apenas a parte negativa do átomo, o lado escuro da força. Aí então, quem é que abre a porta? O medo. Ele diz que é o medo que abre a porta da mente para o diabo entrar. E aqui Deus dizendo exatamente, quem tem medo é quem não crê nele. Se você duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com o resultado. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. E então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginar um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. A imaginação do ser humano, realmente, Deus está até admirado, né? Porque primeiro a gente
consegue imaginar um poder análogo ao de Deus. A gente inventa que existe o diabo, que é a contrapartida de Deus, tem o mesmo poder de Deus, só que trabalha para o mal. Aí depois a gente imagina que Deus em guerra com esse ser. E aí ele coloca entre parênteses, achando que eu resolvo os problemas como vocês, porque a gente resolve os problemas como? Guerreando. E aí finalmente a gente imagina que Deus pode perder a guerra. Nossa, quanta imaginação, não é? Deus, ainda bem que ele não se ofende, porque, poxa, ele mandou Cristo, Jesus Cristo, nos explicar quem é ele, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele é o todo, que tudo está nele e ele está em tudo. E a gente começa a imaginar que tem um outro que não é verdade, não é? E por quê? Porque a gente delegou o nosso poder de pensar por nós mesmos àquele nosso líder religioso, aquela outra pessoa que veio e disse, olha, não é desse jeito. A gente, para não pensar muito, mas parece que é assim mesmo, então vou pegar isso mesmo, ele fala disso nos vídeos anteriores. Isso vai contra tudo que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa, vocês vivem com suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Aí então, olha, por que a gente tem medo? Simplesmente porque a gente duvida de Deus, duvida da capacidade dele de nos proteger. Mas eu acho isso normal, acho isso super normal, novamente, baseado naquilo que me foi apresentado na minha religião, que Deus era ciumento e vingativo. O que eu tinha era medo de Deus. Porque como que a gente pode confiar numa pessoa ciumenta e vingativa? De repente ela resolve virar a fúria dela contra a gente. Eu tinha medo de Deus. Então ele dizendo aqui que vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Se a gente confiasse em Deus, a gente não teria medo. Mas e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já adoraram. É aquele corroborando as palavras de Jesus Cristo. Tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer e até melhor. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. Agora falando, se a gente vivesse como eles, as pessoas não iriam nos compreender. E quando vocês tentassem explicar sua sensação de paz e sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. Olha aqui a gente entendendo, as pessoas tentariam repetir as nossas palavras, ele deu aqui, se a gente vivesse como Jesus Cristo. Então, as palavras que ele deu, será que a gente está lendo aí, que vieram dele, será que não foram distorcidas? Para que a gente passasse a acreditar em um Deus vingativo, ciumento, um Deus seletivo? As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e na raiva elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E hoje eu li uma definição de inveja, uma pessoa dizendo que a inveja, a pessoa não tem inveja daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente faz, porque ela, se ela pegar, ela também tem 2 neurônios ali, ela pode fazer o que a gente faz e ter aquilo que a gente tem, mas que ela tem inveja do nosso brilho. É como eu vi também uma pessoa falando daquela coisa que o vagalume e a cobra, a cobra sempre estava tentando pegar o vagalume, e ele um dia falou, mas cara, qual que é a sua? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela fala, não. Eu te fiz alguma coisa para você estar querendo me comer, me matar? Não. Então por que você está querendo me pegar? Aí ela fala, porque você brilha. Então aqui eu entendo isso também, que aí as pessoas não entendem, não entenderam Jesus Cristo, porque distorceriam as palavras dele, e elas se perguntariam como ele podia ter aquela paz, aquele sossego, enquanto estava todo mundo ali blasfemando contra ele, agredindo moral e fisicamente. Como poderia então? E aí elas ficariam com raiva, porque elas não podiam ter. E aí tentariam convencê-lo de que
tentariam nos convencer de que é a gente que não compreendia a Deus, ou seja, tentaria apagar o nosso brilho, assim como a gente fez com Jesus Cristo, mas quando a gente está completamente ali mão na mão e faz com o todo, isso não acontece. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha a raiva que sentiriam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitaram a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Contou toda a história de Jesus Cristo, enquanto só depois que o crucificamos é que aí consideramos que ele era santo e voltou a ser venerado como tal. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente, o que valorizam mais. Ai, que resposta bem completa, bem mastigada, bem minuciosa, não é? Parabéns palmas para o Neil Walsh, que começou esse diálogo assim, ele não estava tudo resolvido na vida dele, ele deixa bem claro isso, e é por isso que Deus deixa claro aqui, que Deus, ele disse que ele queria trocar o termo falar por se comunicar, ele se comunica com todos que estejam acordados, que estejam prontos para ouvi-lo. E aí o Neil Walsh mostrou que estava, e aí ele diz essas perguntas, ele está fazendo esse diálogo, ele está fazendo para nós. Então todo aquele que está cedendo a esse livro, que está chegando a conhecer esse conteúdo, é porque está pronto. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tá bom, gente? Eu fico aqui nesse vídeo e aí nós vamos para o próximo, quando Deus vai responder. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Ou seja, por que é que a gente primeiro mata para depois ver que é santo, que veio nos trazer uma mensagem grandiosa, que veio nos ajudar a sair da escuridão que a gente resolveu se enfiar só porque a gente tem livre-arbítrio. Então, vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? E eu espero que você tenha gostado dessa parte. E se você gostou, se quiser compartilhar, quiser comentar e quiser também deixar o seu like, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, também tem outros vídeos, de outros livros tão interessantes quanto esse. E se você quiser se inscrever lá também, muito obrigada, tá? Eu fico super agradecida e espero te ver para dar continuidade para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!